Fala pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. A Netflix está sempre lançando produções originais novas, tem sempre muita coisa entrando na sua plataforma de streaming e ela tem investido muito também nas produções nacionais. Nós já temos algumas que já estão no coração da população, principalmente dos brasileiros. Eu estou me referindo a O Mecanismo, que já gerou algumas polêmicas, mas continua com uma jornada sólida, e também tem a super famosa, bem conhecida, com um elenco super carismático. Eu estou falando de 3%. E agora a Netflix investe em mais uma produção original brasileira, dessa vez indo lá para as entranhas do Pantanal, levando não apenas os brasileiros, mas mais de 120 países a conhecerem um submundo diferente dessa que é uma das regiões mais belas, mais ricas e mais valiosas do nosso país. Eu estou falando da série O Escolhido, uma produção brasileira que é, na verdade, uma adaptação de uma produção que já existe no México, chamado Niño Santo. Niño Santo, que é a produção original na qual O Escolhido é baseada, é uma produção mexicana que foi lançada em 2011, e aqui nós temos essa versão brasileira que foi escrita por Rafael Dracon e Carolina Munhoz. Nessa nova versão nós temos Paloma Bernardin encabeçando o elenco, e aqui nós temos uma narrativa que conta a história de 3 médicos que acabam sendo enviados para um vilarejo bem distante, bem desconhecido, no meio do Pantanal, para vacinar a população contra a mutação do vírus Zika. Só que quando eles chegam lá, eles acabam descobrindo que essa vila segue um modus operandi totalmente diferente do país, vivendo numa espécie de sociedade organizada e macabra, onde um homem que seria uma espécie de milagreiro, um enviado de Deus, cuida não apenas da saúde da população, mas também rege tudo o que acontece nessa pequena cidade. Por não acreditarem na cura médica, é óbvio que esse vilarejo vai receber esses 3 médicos com muita hostilidade. E conforme eles tentam se adequar a todas as situações, tentando fazer o trabalho ao qual eles foram convocados, eles vão descobrir uma seita religiosa macabra, onde vidas são transformadas de maneira extremamente misteriosa e sombria. E à medida que eles vão desvendando um pouquinho mais esse mistério que gira em torno dessa cidade que é totalmente isolada, muita coisa estranha e bizarra vai começar a acontecer, colocando a vida deles em risco. Essa produção traz um roteiro bem inusitado e ao mesmo tempo traz uma narrativa que foca os olhos no Pantanal. Pantanal é uma das coisas mais ricas que o Brasil tem em se tratando de bens naturais, é um tesouro nacional. Nós sabemos que tem muitas pessoas ao redor do mundo que sempre vêm para o Brasil justamente para conhecer o Pantanal. É uma região bela, riquíssima e traz a natureza de maneira completamente livre. E aqui a gente tem um povoado que está realmente na extremidade do nosso país e que não tem acesso a todos os recursos que outras regiões do país têm. E o que eu gostei dessa narrativa é justamente o fato dela jogar o holofote para um povo, para uma comunidade que está numa região que normalmente a gente não veria em séries de TV, nem ao menos novelas, que são os conteúdos mais consumidos pelos brasileiros em geral. Mas antes de eu ir adiante com essa crítica sobre essa nova série brasileira, eu preciso te fazer um convite. Primeiramente, muito obrigado por ter chegado até aqui, e já que você chegou, vamos fazer o trabalho direito então, né? Vem aqui, assina o meu canal, tem um botãozinho para você poder fazer isso, aproveita e já bota esse sininho para funcionar também, porque assim que você coloca o sininho para funcionar, todas as vezes que entrar um vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão e você vai poder vir aqui conferir, deixar seu comentário, compartilhar o que você pensa comigo, trocar uma ideia bacana e, claro, compartilhar com todo mundo também que você conhece. E além disso, você pode me acompanhar lá nas minhas mídias sociais, que eu estou lá no Instagram como @RafaGomes, também no @FlickGeek_ e na minha fanpage Flick Geek. Agora que os recados estão dados, vamos continuar falando dessa misteriosa série O Escolhido. A produção é muito bem dirigida, Michel Tchomirov é quem assume a direção, a condução de todos os 6 episódios, são apenas 6 capítulos, é uma série que você consegue matar realmente num tapa, mas embora ela seja bem conduzida de maneira técnica nessa parte da direção e até mesmo na direção de fotografia, tem outros aspectos da produção que deixam muito a desejar. Por se tratar de uma série que tem apenas 6 episódios, a série demora muito para engatar, porque só no 3º capítulo que as coisas começam
a desenrolar, que a narrativa começa a ganhar mais corpo e que o mistério começa a se tornar realmente atraente para o público. Os 2 primeiros capítulos, embora eles tentem trazer toda essa questão do mistério por trás dessa vila, dessa comunidade, o mistério por trás dessa suposta seita religiosa onde todo mundo fica curado e não precisa da medicina, embora eles tentem promover a curiosidade da audiência por meio de todo esse background, a narrativa acaba sendo muito enrolada, ela demora muito para se desenvolver. Eles tentam jogar algumas pistas nos 2 primeiros capítulos para fazer com que a nossa curiosidade seja aguçada, mas como esses episódios são um pouco mais lentos e as atuações não estão tão boas assim, é difícil a gente comprar um pouco a ideia no começo. Eu confesso que para uma série que tem 6 capítulos, ela demorou muito para poder ganhar forma. Seu começo acaba sendo um pouco arrastado e, como eu comentei agorinha de pouco, as atuações acabam deixando muito a desejar. Paloma Bernardi é uma atriz muito boa, ela tem um histórico muito bom em novelas da Globo e eu acho que ela é uma atriz que tem um potencial muito grande, mas a gente ainda consegue perceber entre o elenco principal que existe uma característica muito novelesca nas atuações, o que, é claro, não combina muito com o universo de séries de TV. As atuações precisam ser um pouco mais orgânicas, mais naturais, elas precisam se desenrolar de uma forma bem mais leve e muitas vezes a gente acaba percebendo a dinâmica desses 3 personagens como uma dinâmica um pouquinho mais forçada. Eles tentam criar um desconforto entre os personagens Enzo e Damião e acaba ficando um pouco desconfortável, mas não de uma maneira positiva. Não é como se a dinâmica entre eles dois, que os 2 personagens ficam brigando o tempo todo, não é que essa dinâmica acaba sendo desconfortável a ponto de você se engajar na trama, mas ela acaba ficando maçante, ficando chata. As atuações nessa dinâmica mais de gato e rato ficam um pouquinho mais arrastada, entendeu? Você vê que eles estão forçando, criando circunstâncias para poder promover uma dificuldade de relacionamento entre eles dois, só que as coisas não são conduzidas de maneira orgânica, não é algo que você vê com naturalidade. Então, a princípio, a série gera um estranhamento no público, porque você começa a assistir, você vê que essa dinâmica tá um pouco forçada, e nós sabemos que as atuações são fundamentais porque elas ajudam a carregar a trama, mesmo quando a narrativa acaba não sendo muito boa. Mas ainda assim, eles conseguem quebrar essa barreira que a gente vê nos 2 primeiros episódios, e quando a narrativa sai do ciclo dos 3 protagonistas e começa a se expandir, mostrando mais personagens e desabrochando realmente essa questão sombria dessa suposta seita religiosa e até mesmo o comportamento dessa pequena população que mora nesse vilarejo, a gente começa a se encantar um pouco mais pela série, ela se torna um pouco mais atraente e você começa a comprar a ideia e começa a ficar até mais curioso para saber o que de fato está acontecendo. O que eu gosto do fato deles terem trazido o Pantanal para dentro da narrativa não é apenas pelo fato de ser uma região que não costuma ser tão explorada nas novelas, no cinema e até mesmo nas séries de TVs brasileiras, mas pelo fato de ser uma região mais longínqua, bem distante dos grandes centros urbanos, por ser também uma área um pouco mais inóspita, o que faria com que essas lendas urbanas, essas lendas de que ali haveria um povo diferente, de que haveria uma dinâmica sociocultural totalmente distinta, essa região acaba dando mais margem para essas fábulas, esses folclores antigos. Então eu acho legal porque, contextualmente falando, a série se passa realmente numa região que vale a pena explorar dessa forma, e eu acho que isso faz com que ela ganhe um corpo e até um brilho maior, uma coisa bem mais legal. Embora eles tenham esses problemas no começo, a série começa a andar bem e conforme a narrativa vai desenvolvendo, o mistério começa a ganhar mais cor, começa a ganhar mais forma. Tem muito simbolismo dentro dessa série, alguns artefatos, algumas especificidades caricatas que fazem com que todo esse folclore desse suposto culto religioso ganhe a nossa atenção e faça com que a gente queira ir até o último episódio da temporada. É uma série curtinha, então não vai tomar muito do seu tempo também, então é claro que num domingo você pode tirar e assistir essa série e você vai conseguir se divertir, embora ela tenha essas falhas no começo, mas em termos de suspense, a série consegue se consolidar um pouco mais. Eu particularmente achei o roteiro um pouco fraco, se não fosse justamente por essa abordagem dessa figura religiosa que seria uma espécie de enviado de Cristo, um cara que cura a população, se não fosse tanto por esse aspecto ligado a ele e até mesmo a todos os maneirismos que ainda não foram explicados, que envolvem essa seita, a série acabaria não sendo tão interessante assim, porque os arcos dos personagens principais não ganham um desenvolvimento muito grande. A dinâmica entre Damião e Enzo é uma dinâmica que enche o saco em alguns momentos,
Você tá assistindo os dois ali, eles brigam como duas crianças, tem um certo nível de imaturidade que não acaba sendo atraente dentro das telas, fica cansativo. Mas a Paloma Bernardi consegue segurar as pontas muito bem. Ela é a nossa protagonista, Lúcia. Ela interpreta uma mulher que tá tentando provar o seu valor por meio do seu trabalho, é uma mulher independente, ela não se dobra a qualquer coisa e é legal vê-la diante das telas fazendo um papel que é bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu ela fazer nas novelas da Globo. Quanto a isso, eu acho que ela tá muito bem, ela começa a se desenvolver muito mais. Nos primeiros episódios, ela tem essa perspectiva mais novelesca, mas você vê que ela vai ficando mais à vontade diante das telas e ela acaba entregando uma atuação um pouco mais profunda ao longo dos episódios seguintes, fazendo com que a experiência de assistir a série até o final se torne ainda melhor. Eu particularmente achei que o final da primeira temporada não foi um final muito forte, é um final que é previsível, tem um aspectozinho ali que foi uma espécie de plot twist, é um pequeno plot twist e isso foi interessante porque realmente pegou a gente de surpresa, mas o final da temporada em si não é um final espetacular, é um final óbvio que, claro, a gente ia esperar em virtude dos acontecimentos que a gente viu e pelo fato deles deixarem muitas pontas soltas, como expressões, circunstâncias, elementos, características de toda essa narrativa que gira em torno desse milagreiro, tem muita coisa ali que ainda não foi explorada, então obviamente a expectativa é que haja realmente uma segunda temporada. Acho que, claro, vai depender muito também do sucesso que a série vai atingir dentro da plataforma de streaming, mas é uma produção nacional, então eu particularmente acho que assim os brasileiros precisam se engajar, a gente precisa valorizar aquilo que é produzido aqui no nosso país, até porque é uma forma da gente mostrar não apenas para o Brasil, mas para o mundo que nós temos qualidade fílmica gigantesca, o que é verdade mesmo. Nós temos potencial, temos atores excepcionais, temos produtores, roteiristas, diretores, que são pessoas que produzem com muita qualidade, qualidade de nível internacional. E tá na hora do brasileiro valorizar isso e levar isso pro resto do mundo. E essa é justamente uma das coisas que eu mais gosto da Netflix, é o fato de que tudo que é produzido é disparado para mais de 120 países, então assim, a série vai estar à disposição de muitas pessoas, de muitas nações, muitos países, e os brasileiros precisam ajudar a fortalecer isso, assistindo, dando seu parecer, compartilhando, fazendo parte desse movimento para que muita coisa possa ser produzida aqui. Mas finalizando o raciocínio sobre essa série, é uma série que em geral tem potencial, não acho que tudo aquilo que ela pode ser foi explorado na primeira temporada, acho que eles poderiam ter entregado um pouquinho mais, tinha algumas coisas que poderiam ter sido explicadas, eu entendo a necessidade de construir a tensão e a expectativa para o futuro, isso ajuda a manter a série ainda mais válida, mas eu acho que algumas coisas poderiam ter sido abordadas com mais profundidade. Ainda assim, promove a curiosidade na gente, é uma série que tem uma essência que é muito boa e que, se for explorada com mais intensidade e profundidade, eu acho que vai fazer com que não apenas conquiste a gente, mas conquiste muita gente ao redor do mundo. O Escolhido já está disponível na Netflix, são apenas 6 episódios, então assim, você consegue matar ela num tapa, não é uma série muito demorada, a média de duração de cada episódio costuma ser entre 45 e 46 minutos, então em um domingo qualquer você consegue conferir essa produção, aproveita o fim de semana ou guarda ela para um próximo feriado que você possa ter aí, mas vale a pena conferir, é uma série que tem muito potencial, embora não tenha atingido tudo, ela ainda tem grandes chances de fazer coisas muito maiores nos seus próximos ciclos. É isso aí, pessoal, eu sou a Rafa Gomes, me conta o que você achou de O Escolhido, você já assistiu, você acha que vale a pena a Netflix continuar investindo nessa série, você gostou das atuações, você acha que as dinâmicas foram bem trabalhadas ou não? Deixa o seu comentário aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. E também não deixa de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. E para encerrar, não posso deixar de te convidar para as minhas mídias sociais. Vai lá no Instagram, @RafaGomes, também no @FlickGeek_ e lá no Facebook, na fanpage Flick Geek. Eu sou a Rafa Gomes e fico por aqui. Beijos e tchau, tchau!